Quem já não passou por uma situação assim? Eu tenho que me lembrar de uma determinada informação, de um determinado dado, mas não estou conseguindo. Por que raios eu tenho dificuldade para memorizar tantas informações que eu considero importantes? Talvez hoje eu te explique que você tem que entender algumas regrinhas básicas. A primeira, não confunda decorar com memorizar. Decorar é quando você faz um condicionamento, você repete tanto aquilo e depois você nem pensa para falar aquela informação, para fazer aquela determinada atitude. Exemplo, a tabuada. Você repetiu tantas vezes que foi necessário para que depois você nem pensasse e o teu inconsciente processasse aquilo de maneira direta. Memorizar é você estabelecer que aquela informação, aquele dado, vai receber um raciocínio seu. Está aí o macete. Toda vez que você tiver um raciocínio aplicado sobre uma informação, sobre um dado, você já está contribuindo, mas tem mais. Agregue emoções a cada dado ou informação que você quer memorizar. Você está vendo um número da empresa e diz, eu não posso esquecer desse número. Então, se projete no futuro pensando que você está recebendo um elogio porque lembrou que o número é tal, ou você está sendo criticado porque você esqueceu que o número é tal. E automaticamente essa emoção vai fixar aquele registro, aquele dado, aquela informação e vai te ajudar a resgatar com mais facilidade. Outro macete. Quando você pensa racionalmente a respeito de um determinado número, você tem a falsa ilusão de que agora não tem emoção envolvida. Vamos pensar? Quando você faz um esquema, quando você estrutura racionalmente todo um conjunto de dados e informação, o que desperta em você? Segurança, autoestima, você se sente uma pessoa que confia mais na sua capacidade. E tudo isso é emoção. A racionalidade serve, portanto, para construir registros emocionais que vão te ajudar a estruturar melhor, a fixar melhor aquela memória. Ainda, você pode estimular o seu cérebro a já fazer aquilo que intuitivamente ele faz, que é classificar as informações. Vou te dar aqui um exemplo. Eu, como consultor de empresas, quando eu estou numa determinada empresa participando do conselho de administração e eu tenho que lembrar do faturamento daquele período, daquela empresa, eu faço automaticamente uma estrutura matricial. Na minha mente, a palavra faturamento, ele busca todas as informações de todas as empresas que eu analiso. E numa maneira comparativa, eu consigo fixar na minha memória, porque a única informação que eu tenho que fixar é faturamento de diversos clientes, rentabilidade de diversos clientes, e é isso que o nosso cérebro faz o tempo inteiro. Se eu começar a falar aqui um conjunto de palavras para você, o teu cérebro vai classificar automaticamente. Se eu falar feijão, arroz, carne, se eu falar de sapato, cinto, calça e camisa, se eu falar de guarda-roupa, cama, armário, o teu cérebro já vai dizer comida, vestuário e móveis. Automaticamente, quanto mais a gente consegue fazer essas classificações, melhor. E por fim, crie gatilhos para retomar aquela memória que você tanto quer. Esses gatilhos podem ser visuais, como uma imagem, como a palavra escrita numa cor diferente, caso você seja um inteligente visual. Você pode criar elementos sonoros, você pode criar musiquinhas ou simplesmente repetir em voz alta, porque você é da característica do auditivo verbal. Ou então, você pode criar imagens, criar movimentos, cores, que é o modelo do sinestésico. Como eu falei, eu criei ali uma estrutura, uma tabela com uma comparação e isso me é o suficiente para poder resgatar uma memória. Eu espero que a partir de hoje você aplique essas regras e perceba que a tua memória é muito melhor do que você imagina. Boa semana!